Meu irmão, minha irmã, mais uma vez nós nos unimos para meditar a palavra do Senhor, para falar das maravilhas de Deus em nossa vida. Domingo, dia do Senhor, e nós celebramos o 22º domingo do tempo comum, que tem um tema muito específico: seguir Jesus. E a liturgia desse domingo nos convida a ser seguidores do Divino Mestre, a descobrir, entre aspas, a loucura da cruz, e apresenta para nós dois temas: o tema do profeta Jeremias e o tema do apóstolo Pedro. Olhando para Jeremias, nós vamos lá no livro de Jeremias, capítulo 20, versículo de 7 a 9, quando Jeremias descreve sua experiência da cruz. Seduzido pelo Senhor, ele colocou toda a sua vida a serviço de Deus. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Neste caminho, Jeremias conheceu o sofrimento, conheceu a solidão, a dor, conheceu a perseguição, teve a tentação de deixar tudo, mas ele não desistiu. Sentir dentro de mim um fogo ardente a me penetrar, dizia o profeta. Ele, o profeta Jeremias, está nesse tempo arrasado por uma profunda crise pessoal. Essa crise que era provocada pela ingrata missão que o Senhor havia dado a ele. Mas ele deverá carregar a cruz daquela palavra profética, sem desanimar. Ele, movido pelo Espírito da verdade, movido por aquela grande paixão por Deus, pelo amor e pela causa ao qual o Senhor havia lhe confiado. É a experiência de todos aqueles que acolhem a palavra do Senhor. É a experiência de todos aqueles que vivem com coerência os valores do reino de Deus. Mesmo seduzidos pela graça de Deus e pelo amor de Deus, estes, como eu, como você, somos perseguidos. Enfrentamos o sofrimento, muitas vezes enfrentamos a solidão, enfrentamos a dor da perseguição, mas sem jamais deixar o amor pelo Senhor, o amor pela causa do reino, o amor que motiva e move nossos corações na busca, no encontro do reino, na busca da verdade, aquela verdade que liberta e salva. São Paulo, ao escrever sua carta aos Romanos, no capítulo 12, versículo de 1 a 2, ele convida os cristãos a oferecerem a própria vida a Deus. Esse é o verdadeiro culto que agrada a Deus, a entrega do seu coração, a entrega da sua vida, a entrega do seu tempo, a entrega de tudo aquilo que você tem de mais precioso aos olhos de Deus. Não é o seu ouro, não é o seu dinheiro, não são suas propriedades, mas é o seu coração. É um coração contrito que eu desejo, diz o Senhor. É um coração que possa louvar em espírito e em verdade. No Evangelho segundo São Mateus, capítulo 16, versículo de 21 a 27, Jesus anuncia aos discípulos a sua paixão. Ele fala da cruz e avisa que o caminho dos discípulos será semelhante. Terá a dor, perseguição e terá a cruz. E Pedro, ele não concorda e ele começa a repreender Jesus. Não, Senhor, não fala essas coisas não. Nós vamos passar por outro caminho, vamos dar aquele jeitinho. Mas Jesus rejeita energicamente aquelas insinuações de Pedro de dar aquele jeitinho e diz: afasta-te de mim, Satanás. Por que Satanás? Porque você não pensa conforme a vontade de Deus, você pensa conforme a vontade dos homens. E quem pensa conforme a vontade dos homens tem o pensamento do sedutor, do maligno, daquele que não leva a caminhar os caminhos de Deus. E Jesus, ele olhando para Pedro e para os discípulos, ele diz: se alguém quer me seguir,
renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não há como seguir Jesus. Eu posso dizer para vocês, por experiência pessoal, a minha, de Padre Alessandro, não há como seguir Jesus sem a cruz. Não há como seguir Jesus sem a dor e a provação. Não há ressurreição sem passar pela cruz. As condições que Jesus coloca, as condições que Jesus apresenta. Primeiro, a renúncia de si mesmo. Significa renunciar ao egoísmo, aquela autossuficiência de achar que tudo pode, para fazer da vida um dom a Deus, um dom aos outros. O cristão pode viver fechado, viver fechado em si próprio, em si mesmo, preocupado apenas em concretizar os seus sonhos pessoais, os seus projetos de riqueza, de segurança, de bem-estar, de domínio, de êxito, de triunfo. O cristão deve fazer da sua vida um dom generoso a Deus e aos irmãos. Só assim ele poderá ser discípulo de Jesus e integrar essa comunidade do reino. A segunda questão que Jesus coloca é tomar a cruz. A cruz é a expressão de um amor total, radical, que se dá até a morte. Significa a entrega da própria vida por amor. Tomar a sua cruz não é apenas suportar com paciência as cruzes da vida, dores, doenças, desgraças, é muito mais. Foi a experiência máxima de amor de Cristo que Ele deixou para nós como exemplo. É dar hoje a nossa vida pelos mesmos ideais, que é resumido todos em um único gesto, amor. No final dessas instruções, Jesus acrescenta 3 razões pelas quais os discípulos devem abraçar a lógica da cruz. Aquela lógica da cruz que parecia loucura para os gregos, escândalo para os judeus, mas que para nós cristãos é glória. Jesus diz, olha, para vocês alcançarem, vocês precisam ter essas 3 razões. A primeira razão é quem doa a vida não a perde, mas a ganha. Estranho isso, né? Mas pense, quem é capaz de dar a vida a Deus e aos irmãos não fracassou, mas ganhou a vida eterna, a vida verdadeira que Deus oferece a quem vive de acordo com as suas propostas. Segundo, a vida desse mundo é passageira. Não devem preocupar-se em preservar a vida a qualquer custo. Devem procurar encontrar já nesta terra essa vida definitiva que passa pelo amor total e pelo dom a Deus e aos outros. Terceiro, a recompensa final é a única coisa que nos restará. No encontro final com Deus, receberão a recompensa pelas opções que fizeram. Como olhamos para a cruz? Olhamos como castigo de Deus ou como uma visita de Deus? Estamos passando por dificuldades, tribulações, dor, adversidades em nossa vida. Olhamos isso como castigo ou como Deus nos visitando? Estamos conscientes que foi um instrumento de salvação escolhido pelo próprio Deus para seu Filho e também para nós? Caríssimos irmãos e irmãs, nós encerramos assim esse mês das vocações com essa palavra tão bonita que nos diz, olha, quer seguir a mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Seguir Jesus não é fácil. Ele não disse que seria fácil. Ele não disse para mim, não disse para nenhum dos seguidores dele, não disse para você que seria fácil. Olha, no meu reino vai ter muita coisa, olha, ouro, riquezas. Não, nada disso. Ele diz, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Então, o seguimento de Jesus não é fácil, mas eu posso testemunhar para cada um de vocês que é perfeito. Mesmo diante da dor e da cruz, sabemos da glória do céu. Existe uma oração
que desde meu tempo de jovem vocacionado lá na minha paróquia de origem em Minas Gerais, eu rezava. Todos os dias eu rezava, porque eu não sabia se minha vocação mesmo era a presbiteral, era de ser padre, sacerdote do Senhor. Mas eu rezava essa oração porque um padre, o pároco da paróquia, me diz: olha, reze todo dia que Deus vai vir falar com você. E eu rezava e esperava que ele me chamasse. E ele me chamou, e aqui estou. A oração eu gostaria de rezar com você, que é assim, essa oração de có nos meus ouvidos, até hoje, continuo rezando, pedindo a Deus que continue fortalecendo e alimentando a minha vocação. Ela diz: Senhor da messe, pastor do rebanho, faze ressoar em nossos ouvidos o teu forte e suave convite, vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o seu caminho e generosidade para seguir a sua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e diáconos. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o teu serviço. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.